terça-feira vamos à opinião habitual de António Vitorino, enquanto aguardamos ainda que chegue este estudo Pedro Santana Lopes. Doutor António Vitorino, muito boa noite. Boa noite, Ana. Ora, cá estamos nós a falar de um país que ainda aguarda por um governo. E perante as notícias e a forma como fomos vendo as últimas reuniões destas audições que o Presidente da República está a fazer com governos, com partidos, concluiria que vai ser indigitado que Primeiro-Ministro. Acho que, enfim, há muito ruído na antena neste momento e poucas certezas. A confusão é grande, mas eu diria que, conhecendo o professor Cavaco Silva e o perfil de Presidente da República, acho que ele seguirá a tradição. E, portanto, o mais provável é que acabe por proceder à indigitação do Dr. Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro e, nesse sentido, submeter-se ao Parlamento. Digamos que houve aqui uma inovação, que nós já falámos aqui outro dia, a ideia do Dr. Passos Coelho como formador do governo. Era uma ideia interessante, não sei se terá sido muito produtiva, aparentemente o resultado das negociações não foi muito produtiva, mas a verdade é que, do ponto de vista histórico, a tradição diz que o Presidente da República indigita como Primeiro-Ministro o líder da formação política que ganhou as eleições, e neste caso é a coligação PSD-CDS. Portanto, mas eu, o se tivesse que Socialista... antecipar, diria que o Dr. Passos Coelho vai ser indigitado Primeiro-Ministro. Correndo este Presidente da República o risco de se ver a braços com uma moção de censura a este Governo dentro de poucas semanas? Vamos ver. Eu acho que as questões de processo em democracia são importantes. A maneira como os passos que se dão para chegar a uma decisão são importantes. E o Presidente da República, o professor Cavaco Silva, tem dado muitas vezes prova de uma certa obsessão pelo processo. E, portanto, eu não me surpreenderia, diria que uma indigitação de um Primeiro-Ministro que tem a liderança de uma maioria relativa é um teste também ao Parlamento. Isto é, ir ao Parlamento significa dizer, então, vamos ver se temos condições ou não temos condições para governar. Eu não tenho um acordo, esse era o objetivo era ter um acordo prévio, para isso houve aquela operação formador, mas não tendo acordo, eu acho que o Presidente da República vai seguir os passos normais do funcionamento do nosso regime democrático. E o primeiro passo é testar o vencedor das eleições perante o Parlamento. E a partir desse momento joga-se a dinâmica parlamentar. Aquilo que eu chamei aqui, antes das eleições, sublinho, a dinâmica parlamentar. Dr. Pedro Santana Lopes, olá, muito boa noite. E o seu instinto político perante... Está fraquíssimo. Então? Fraquíssimo perante isto tudo. Não há instinto que sobreviva a esta confusão. Só para os espectadores saberem, estava a pôr o microfone, ouvi as palavras de António Vitorino. O meu instinto, a sério, enfim, ou aquilo que penso, que face àquilo a que assistimos, que é preocupante. Preocupante não por haver um governo à direita ou à esquerda, isso é outra ordem de considerações, mas estamos perante a possibilidade de uma inovação sistémica. Estamos perante a possibilidade de algo novo, não vale a pena sair daqui. Nunca aconteceu, em 40 anos de democracia, esta possibilidade que hoje em dia é colocada por aquilo que o António chama a dinâmica parlamentar, ainda não é parlamentar, mas pronto, partidária. Será parlamentar. O que é que eu vejo, sinceramente? Eu penso que o Presidente da República tem 3 hipóteses para amanhã, se for amanhã que decide. A primeira é a da indigitação do Dr. Passos Coelho. Considero que é, de facto, o que está mais de acordo com a nossa tradição, mas as tradições, às vezes, rompem-se. Em segundo lugar, a exigência de um governo a 3. Pode parecer extemporânea, fora de contexto, mas já deveria ter sido antecedida de algo mais no campo da doutrina, da intervenção. Mas um governo a 3 é o que tem o Dr. António Costa. Não, mas quando digo a 3... PSD, CDS, PS. PSD, PS, CDS, se formos pela dimensão dos grupos parlamentares. Eu vou dar um exemplo. Aliás, não estou a cometer nenhum sacrilégio, até para a coligação, com que os dirigentes não falo há pelo menos uma semana, portanto estou puro, não estou influenciado por ninguém, nem da oposição, nunca tem problema se as influências forem boas. Mas já os ouvi falarem no convite ao PS, a possibilidade do PS integrar o governo, vamos lá ver. Eu penso que um determinado tipo de intervenção presidencial, para não dizer de presidente, poderia dizer, meus caros amigos, eu ouvi-vos a todos, mas dada a situação do país, eu considero indispensável que não haja aqui esta crispação, este afastamento entre o bloco europeu, chamamos-lhe assim, ou assumidamente pró-europeu, e
exijo que façam tudo para um governo a 3. Acho que é isso que o interesse nacional, o interesse dos portugueses reclama, exige que o façam. Terceira, é adiar a decisão, e não a tomar amanhã. E falta receber o Partido Comunista, os Verdes e o PAN, julgo eu. E porquê? E isso é o que mais me surpreende, por isso é que eu digo que o meu instinto é fraco e está muito fraco. É que eu ouço falar na hipótese de uma inovação sistémica sem haver assinatura de um acordo. Vamos lá ver. A AD, sempre que se apresentou como coligação, não assinou publicamente um acordo. Qualquer coligação. Nós temos aqui um acordo às escuras. Um acordo que eu admito que exista. Mas onde é que foi assinado? Onde é que foi concluído? Eu ouço sempre os dirigentes dos partidos da esquerda a concretizar-se, a ser assim, há condições para, se for possível mesmo, como acreditamos. Bem, mas um Presidente da República não pode correr o risco de uma inovação sistémica como a que seria indigitar uma pessoa que não ganhou as eleições. Eu vou dizer que não ganhou as eleições como Primeiro-Ministro sem percorrer este caminho da responsabilização parlamentar. Vamos ver, quando o Dr. Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República com uma maioria absoluta no Parlamento, foi uma inovação sistémica. Não foi um precedente, embora estivesse previsto na Constituição. Mas era um presidente que estava com plenos poderes, não, sem nenhuma limitação. Quem? O Dr. Jorge Sampaio? Sim. Bem, este também. Este não pode convocar eleições, se cair o governo, por exemplo. Sim, está bem, nesse ponto de vista, sim, mas para nomear o governo está na plenitude, apesar, com certeza, está a 4 meses do fim do seu mandato. Agora, um presidente dizer assim, não, eu vou nomear primeiro-ministro, vou nomear primeiro-ministro, alguém que não ganhou as eleições, com base num acordo que eu não conheço, que não sei se foi assinado, eu não acredito de todo. Não vou dizer sequer o que é mais grave, se é dissolver um Parlamento com a maioria absoluta, mais grave, mais controverso politicamente, se é dissolver um Parlamento com a maioria absoluta ou se seria nomear um governo, indigitar um primeiro-ministro com base num acordo que ainda não foi dado a conhecer. Mas, Pedro Santana Lopes, pelo que percebemos hoje, António Costa foi a Belém dizer que fará cair o governo da direita. Tanto que sai a dizer é melhor o Presidente da República atalhar já caminho. Veremos. Mas eu, como modesto e humilde comentador ou analista, ainda não percebi bem a diferença, mas não posso deixar de dizer que tenho essa pressão como algo sintomática, de algum receio por parte de quem fala no acordo à esquerda de que se vá a votos no Parlamento. Porque a situação é tão inédita que eu não sei o que é que se pode passar. Se fosse ao contrário, admito também que deputados do PSD pudessem não estar na sala, sair da sala, não respeitar a disciplina partidária, porque este caso, de facto, é absolutamente novo. E o Presidente não pode tirar ilações sem saber que quem ganhou as eleições é chumbado pelo Parlamento. Se for chumbado pelo Parlamento, eu entendo que o Presidente tem possibilidade, conhecido o acordo entre os 3 partidos à esquerda, de indigitar outro Primeiro-Ministro. Eu aí não considero que seja contra a Constituição, inconstitucional, seja o que for. Agora, o que seria absolutamente inaceitável, na minha opinião, seria saltar o que é a leitura do preceito da Constituição à luz do seu, de que falei aqui, o dia da sua origem histórica, do entendimento que sempre lhe foi dado, e que as dinâmicas são livres, desde que sejam democráticas. Agora, não se pode saltar por cima daquilo que manda o bom senso, que manda a história, manda a tradição, e a questão é esta, faz-me confusão a palavra de Dom Ana Lourenço. Ninguém pergunta aos dirigentes dos 3 partidos à esquerda, mas desculpa, onde é que está o acordo? Onde é que está o acordo? Porque imagino que o Dr. Passos Coelho e o Dr. Paulo Portas não tinham ido juntos às eleições, que não tinham anunciado que iam fazer uma coligação, que agora iam a Belém. Tinham feito umas reuniões e diziam, não, nós temos acordo. Mas o acordo é... E que tinham deputados no Parlamento Europeu a propor a saída de Portugal da União Europeia, ao mesmo tempo. Qual era a reação? A ver, eu acho que há um certo tipo de anestesia, às vezes, que me espanta, para não dizer que me... Como é que lhe ia dizer? Que me intriga. Se o Dr. António Costa, o Sr. Jerónimo de Sousa e a Sra. Catarina Martins, ou a Dra. Catarina Martins, apresentarem um acordo a 3 e disserem, olha, nós vamos rejeitar o programa do Governo, e o Presidente ainda podia dizer, pronto, está aqui escrito, vamos votar a favor da moção de rejeição
e já temos o acordo assinado nestes pontos assim. Depois o Presidente logo teria que ver se estaria conforme às exigências que ele enunciou. Exatamente. Está a ver? Agora, não havendo acordo, o Presidente pode ir... Como é que é dizer? No desconhecido. Dizer assim, sim senhor, eu acredito nos senhores, indigito o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, e depois quando assinarem um acordo tragam-me, que é para eu saber o que é. Não acredito que isto seja possível. Por isso, a razão, António, o mais provável é a indigitação do Dr. Passos Coelho, Primeiro-Ministro. Não falei dos erros que acho que a coligação fica para uma próxima ronda. Vamos já. Eu não sei se as matrizes ideológicas são tão dinâmicas como pode ser o Parlamento, na sua opinião, mas pergunto-lhe, até porque nunca houve, da parte do Bloco de Esquerda e do PCP, nenhuma experiência de governo ao lado do Partido Socialista. Qual é a percentagem de bandeiras e de identidade onde estes três partidos se podem encontrar? Permite-nos olhar para 4 anos e dizer é possível? Vamos ver, eu nesse aspecto, nesse ponto, estou totalmente de acordo com o que o Pedro disse. Não é um pretenso acordo que está quase terminado que pode resolver o problema. Ou há acordo ou não há acordo. E se houver acordo, temos que o ver. Ver o que é que lá está, para ajuizarmos, ver a sua consistência e também as condições de estabilidade que ele possa conferir. Porque vamos lá ver, objetivamente. A diferença entre haver um acordo a 3 à esquerda e um governo da coligação é que, à partida, e essa é uma diferença substancial, se houver acordo à esquerda, há uma maioria absoluta no Parlamento. E, portanto, estamos a olhar para um cenário que está suposto garantir estabilidade para a legislatura e avaliar quais foram as cedências mútuas que foram feitas em função do conteúdo do acordo. Porque de boas intenções está um inferno cheio. Eu ouvi hoje declarações dizendo está a ser finalizado, está à beira de... Bom, tudo bem, mas há uma regra na União Europeia, que é se calhar das poucas regras de bom senso que existe lá, mas esta eu sempre achei que era de bom senso, que é dizer assim, nada está acordado até tudo estar acordado. Isto é, não há acordos parciais. Não vale a pena dizer 2 e 2 são 4, 3 e 3 são 6, e depois, se a soma das parcelas não for a mesma, não há acordo nenhum. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista político, o momento da verdade vai ser quando o governo indigitado se apresentar perante o Parlamento. Porque aí é que o Partido Socialista tem uma posição determinante e decisiva. O Dr. António Costa disse na noite das eleições que não votaria uma maioria negativa. Isto é, o Partido Socialista não derrubaria o governo da coligação criando uma situação de ingovernabilidade se não tivesse uma maioria alternativa. E, portanto, nesse momento, no momento em que o governo se confrontar com o Parlamento, é que o Partido Socialista terá que clarificar se tem a maioria alternativa e, portanto, vota uma rejeição eventual, ou se, pelo contrário, não tendo um acordo de maioria alternativa, abstém-se e deixa passar o governo da coligação PSD-CDS em nome da governabilidade do país. Eu acho que não dá vantagem nenhuma queimar etapas, para lhe ser sincero. Porque eu vi inúmeros escritos sobre a legitimidade política, constitucional, moral, etc. Bom, tudo bem, esta é a fase da luta pelo poder, de rasgar as vestes. Mas do ponto de vista da salubridade do funcionamento do sistema, este processo tem que ser muito claro. Que é para não pôr em causa a transparência do funcionamento das instituições. E, portanto, o Presidente da República tem um papel fundamental quando dá o pontapé de saída e faz a indigitação. A partir desse momento, a responsabilidade da existência de um governo é transferida para a Assembleia da República. E será a Assembleia da República, de acordo com as regras constitucionais, que terá que decidir o destino do governo e se há ou não há uma alternativa suscetível de formar um governo. E depois, então, a bola voltará ao Presidente da República, de facto. E porquê que António Costa defende que podem ser queimadas etapas? Olha, eu não me parece que seja aconselhável num processo deste género, que é um processo, como o Pedro disse, inédito, que não tem precedente, nem referencial antecedente, queimar etapas. Não. Eu percebo a lógica de o país não poder estar na incerteza e na dúvida durante muito tempo. Eu percebo isso. Mas eu recordo que, por exemplo, nas últimas eleições alemãs, e os alemães são um exemplo de produtivismo, as negociações para formar um governo duraram 3 meses.
As eleições foram em outubro e o acordo de coligação foi em dezembro. E eu prefiro tomar o tempo que for necessário para ter uma solução de governabilidade estável e clara e transparente do que queimar etapas que possam lançar a dúvida sobre a transparência e a legitimidade do processo de formação de um governo. Pedro Santana Lopes queria falar dos erros que a coligação cometeu nos últimos vamos lá ver. Há aqui, deixe-me ir ainda este ponto no seguinte, quanto à questão que a Ana pôs. Eu até posso admitir, quem sou eu para não poder admitir, que o PCP e o Bloco de Esquerda ponham o seu programa entre parênteses. É uma opção dos seus partidos. Mas eu então penso que em nome da transparência democrática se exige, para além de se conhecer o acordo, que o PCP e o Bloco façam uma declaração equivalente à que o Dr. Mário Soares fez uma vez, julgo que é autêntica, que é do próprio, não é invenção, por razões de interesse nacional. Disse que tinha que meter durante os tempos, uma frase ficou célebre, o socialismo na gaveta. E então o PCP e o Bloco digam que metem o seu programa na gaveta e estão dispostos, por razões de interesse nacional, a abdicar de uma série de posições que tiveram durante anos. Agora, não os ouvi dizer isso. Pelo contrário, temos sinais distintos, as manifestações contra a NATO, as moções a pedir o financiamento de quem queira sair do euro no Parlamento Europeu, e eu acredito que sejam genuínos quando dizem nós pomos isso tudo de lado. Mas então, como diz o António, temos que ver assinado, porque é assim a vida, e é assim que deve ser. Quanto aos erros da coligação, eu vou dizer uma coisa. Esta coligação e o PS, o Dr. Passos Coelho e o Dr. António Costa, eu não estou a dizer que eles sejam amigos pessoalmente, estou a falar politicamente. O PSD e o PS são, pelo menos, como é que lhe dizer, para não dizer familiares, amigos. Não são da mesma família política, mas têm um projeto europeu comum. Só que são amigos muito zangados. E sabe, às vezes até parece um casal, quando continuam a gostar um do outro, continuam a ter pontos um com o outro, mas estão tão zangados que continuam a falar do passado e tu disseste isto, e tu disseste aquilo, e tu disseste aquilo outro, e não são capazes de sentar à mesa e tratar do presente e do futuro. Em nome do país seria chocante, imagine, haver uma conversa a dois, até pode ter havido e ninguém ter sabido, mas olha, se houve, eu peço desculpa. Mas tenho a ideia que não houve. Alguém alguma vez viu conduzir negociações muito exigentes desta maneira? Vão todos juntos, está tudo à mesa, e depois vêm cá para fora, quando acabam as reuniões, dizer, olha, isto não correu nada bem, porque não sei o quê, o outro não apresenta. Quando uma pessoa quer mesmo construir, não deixa a família ou os outros meterem-se. Diz, vamos aqui ter uma conversa aos dois. E quer o Dr. Passos Coelho, quer o Dr. António Costa, penso eu, podiam-se ter sentado à mesa. Vamos imaginar um cenário. Eu não estou a falar de cargos ou de taxos, não é isso que está em causa com a fraqueza, é o simbolismo. Dr. Passos Coelho, ser Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, imagine, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Estrangeiros, Dr. Paulo Portas, Vice-Primeiro-Ministro ou Ministro de Estado e Ministro da Defesa ou da Coordenação Económica, o que for. Isto será assim tão horripilante, seria tão anormal para os portugueses? O que é que acha que os socialistas achariam disso? Haveria alguns que não gostariam. Acha que António Costa sobrevivia num cenário desses? Eu, com toda a franqueza, eu acho mais arriscado, sinceramente, acho mais arriscado este caminho para o próprio do que um caminho como esse. Seria difícil, seria mais fácil para ele a viabilização parlamentar. Compreendo, como líder do partido. Agora, se o Presidente da República fosse mais afirmativo, e não estou a censurar todos, se fosse numa altura como esta, nem sei se vai ser amanhã, podia ter dito aos meus caros amigos, aquela posição já temos dele, eu exijo um governo de maioria, mas um governo de maioria fiel aos compromissos internacionais de Portugal, fiel à NATO, fiel ao euro, fiel... Portanto, a situação de Portugal é ainda muito grave, nós temos metas muito exigentes para cumprir, eu quero que os três senhores se sentem, é uma obrigação que os senhores têm perante o país. Os senhores têm que sentar à mesa e ver se são capazes de entender ou não. E têm que levar propostas de trabalho. Não pode cada um alternar a reunião em que cada um não leva nada. Agora hora leva um, hora leva o outro. E, por amor de Deus, as negociações normalmente, quando são para terem mesmo êxito, as pessoas não falam até no fim das reuniões. E, portanto, acho que há aqui muita acrimónia, há aqui muita crispação do que vem de trás. E eu compreendo, é humano. Só que quem está na chefia do Estado também tem que tentar dissipar isso. O que Cavaco Silva fez há uns anos com António José Seguro, quando foi da crise do verão de 2013, julgo eu. Agora não faz sentido fazer, pronto, mas quer dizer, nós temos de ter caminho, temos de ter noção, eu acho que todos sentimos isto, somos socialistas, comunistas, da coligação, eu ouço várias pessoas de partidos de esquerda dizerem na rua, no meu dia-a-dia,
uma conversa a dizerem, eu sou deste partido assim, mas não acho que isto devia ser assim. As pessoas estão todas preocupadas, porque o que é novo assusta sempre. E o que é facto é que as pessoas estão a ver alguém que ganhou as eleições e dizer, tu não podes formar governo. Alguns outros a dizer, formo eu porque eu tenho maioria, tenho mais. Eu lembro, hoje estava a pensar em 2009, lembra-se que houve europeias, legislativas e autárquicas. Tivemos legislativas em setembro de 2009 e autárquicas a 11 de outubro de 2009. José Sócrates ganhou com a minoria, ainda demorou tempo a formar governo, não viu os partidos vários, naquilo que para mim foi um pouco... Não era a sua vontade genuína fazer um acordo, acho que não só para mim, mas ouviu-os, esperou-se algum tempo. Aqui, neste momento, há uma desorientação coletiva, parece-me às vezes, porque a coligação, eu acho, também está muito passiva. Por exemplo, vários dos seus dirigentes falam do governo de António Costa como sendo certo que vai existir. Não, porque agora, ainda hoje ouvi, quando for, vai ter que fazer assim, porque se fizer assado, que é um erro básico em política. Nunca se dá por adquirido aquilo que não se aceita à partida. Tem que se falar sempre no condicional. E, portanto, a coligação está muito à espera. É aquilo que eu tenho achado. E essa iniciativa política para negociações a sério pode ser, António Costa é que tinha obrigação. Está bem de dizer os 4 ou 5 pontos, como a Assunção Cristas outro dia, numa excelente intervenção, num canal da concorrência, disse, cheia de velocidade, não é? Mas excelente intervenção. Mas quem ganhou também tem, eu aí acho que há razão dos dois lados. Também tem a responsabilidade de ter a iniciativa e dizer assim, vamos lá sentar aqui à mesa, vamos construir isto em conjunto. O método que escolheram, o que demonstra é que não havia a mínima intenção de negociar. Não. Eu, sinceramente, acho que estou na parte do Dr. António Costa, vê-se na cara, porque não conheço nenhuma. O Dr. Passos Coelho também se vê que é pouca, não é? Também se vê na cara. E, portanto, acho que eles precisavam ter muito mais... Eu não estou a dizer com isto, se o Dr. Passos Coelho me tiver ouvido, diz assim, não, eu fiz tudo por... E o Dr. António Costa diz, dá de pensar, eu fiz o que pude. Eu acho que nenhum dos dois fez o suficiente, com toda a franqueza. E, portanto, isto dá-nos várias lições. E vamos ouvir amanhã o Presidente da República para pensarmos sobre o presente Presidente e sobre quem há de ser Presidente. O que se exige a quem está em funções como estas, em termos de coragem, de coerência, de ousadia, no bom sentido. Ousar, como diriam nos tempos da faculdade, um determinado setor político, ousar lutar, ousar vencer. Aqui é ousar unir... Isto está mesmo a voltar ao pré, que já percebi. Não estamos no pré, daqui a pouco estou na faculdade nas lutas associativas, estamos. Mas a sério, acho que faltou ousadia, faltou imaginação. Tem faltado, agora o processo não acabou. O Jerónimo de Sousa vai amanhã a Belém. Vamos ver o que é que ele diz à saída e se leva ao acordo na mão. Podemos, eventualmente, ter uma experiência semelhante à Alemanha, ficar aqui mais 3 meses a ver formar-se um governo. A questão é, os mercados têm sido benevolentes nos últimos dias, mas nós estamos numa situação muito mais delicada do que estava a Alemanha. Temos umas presidenciais pelo caminho. Que riscos é que nós estamos a correr, efetivamente, com este processo político, neste momento político europeu? Deixe-me só dizer 2 coisas em relação àquilo que o Pedro disse. Eu acho que a vontade do Partido Socialista de negociar com a coligação era muito escassa. A vontade da coligação de chegar a um acordo com o Partido Socialista era mais necessidade do que vontade, propriamente dita. E a ideia do Presidente da República até era boa, de um formador. Se calhar teria sido avisado de escolher um formador que não fosse nenhum dos potenciais primeiros-ministros. Exatamente pela razão que o Pedro disse. Para neutralizar o aspecto de polarização e acrimónia pessoal. Isso já aconteceu. dava o exemplo belga, que tem um negociador que não será primeiro-ministro. É verdade que também na Bélgica às vezes o formador aproveita-se e diz, olha, eles só concordam todos se forem o primeiro-ministro. Mas isso é uma exceção. Há sempre quem se queira aproveitar das situações. Mas, portanto, aí retirava esta acrimónia que é evidente. Do ponto de vista dos riscos, sabe qual é o maior risco? O maior risco é nós estarmos com um governo de gestão prolongadamente. Esse é o maior risco. É verdade. Porque esse é o que gera a maior dúvida e a maior incerteza. E nós precisamos de preparar um orçamento de Estado para 2016. Portanto, neste momento a situação económica não se compagina com muitas delongas. Agora, isso não significa queimar etapas. São 2 coisas distintas. As etapas constitucionais estão previstas e nós devemos cumpri-las para garantir que não há dúvidas de legitimidade do processo que foi seguido. Fique quem ficar no fim no governo. Porque eu também estou como o Pedro. Um cisma de 40 anos na esquerda, eu tenho a reação do São Tomé. Se há um acordo, eu quero ver para crer. E, portanto, o acordo tem que saltar cá para fora, até para nós ajuizarmos quem cedeu, em que condições e o que é que o país espera.
Senhores, hoje é noite de futebol, portanto, Eu sei. temos de... Portanto, estamos offside. Eu sei. exatamente. O Porto ganhou os outros também amanhã, mas ganha o país todo. É uma coisa que não é bem futebol. Um bocadinho mais. Por agora passamos a emissão à Rosa Oliveira Pinto. Vem aí o tempo extra com a Rosa e com o Rui Santos. Boa noite.